Olá pessoal, boa tarde. Sou o professor Alisson. Eu estou aqui no assentamento Pontal do Tigre e vamos fazer hoje uma entrevista com o agricultor Delfino Becker. Boa tarde, né? Prazer aí da gente falar um pouco, um relato da história. Delfino, né? Um jovem sonhador que desde o ano de 82 começa a participar da PJR, né? Pastorado de Juventude Rural, no município de Capitão Leoni das Marques. Então foi muito interessante essa participação nossa enquanto grupo de jovens, né? Que havia toda uma perspectiva com o final da ditadura militar, né? De 80, começa 64 até 82, 84 já mais finalmente. E a gente participa de um movimento também puxado pela Igreja Católica chamada Teologia da Libertação. Então nosso grupo trabalhava dentro da metodologia ver, julgar e agir. Então via a realidade brasileira, fazia um estudo da realidade brasileira, julgava na palavra, no Evangelho, né, na história do povo de Deus, que também fez a luta pela terra prometida, né, no Egito e tudo mais, e tomava ações concretas para ajudar a comunidade a qual a gente pertencia. A primeira ação do grupo de jovens nosso, mais precisamente em 86, foi fazer a luta pela chapa de oposição sindical no sindicato de Capitão Leoni das Marques, junto com outros companheiros, né, o professor Lemes, que hoje é deputado estadual no Paraná, o Jaques, o Damasceno, Ireno Alves e tantos outros, né? Então foi uma luta bastante importante para a formação política também, né? Então, na época o ministro da Economia no Brasil era Delfim Neto, que ele falava que devia de deixar crescer o bolo da economia para depois dividir. E aí a gente questionava, mas crescer esse bolo para dividir para que sociedade, que tipo de cidadão? A maioria dos camponeses não tinha nem dente na boca para comer esse bolo, né? Então ficava um negócio meio sem significado. E já nesse período a gente sonhava com uma sociedade onde os direitos fossem de todos, né, da maioria da população, onde pudesse ter reforma agrária, onde pudesse ter um Brasil com emprego. Então nós já tínhamos uma visão sonhava com um mundo melhor. E nesse sonho também o Delfino, né, enquanto jovem, sonhava a construir um sonho também, que era ter o seu lote de terra, ter reforma agrária, ter uma família, ter os filhos, ter um espaço para produzir sem veneno, né, de forma ecológica. E também na época, na agricultura, na pequena propriedade, nós trabalhávamos com fumo, então se expunhava bastante a agrotóxica, ao veneno, né? E aí eu fui visitar um colega na Vila Góes. No período, o governador do Paraná era o José Richa, e havia uma promessa de que em 15 dias ia ter áreas para assentamento no Paraná. Aí eu fui nessa perspectiva de ter um lote de terra rápido, mas daí não levou 15 dias, foi 15 anos. E daí a gente foi visitar esse amigo lá no acampamento Vila Góes. E daí que na verdade não foi só esses 15 dias, né? Foram 2 anos de acampamento entre Vila Góes e ocupação da Trento 1, Trento 2. Que na Vila Góes ainda nós chegamos antes do MST, né? Em 80, já havia o MST, o Congresso em 85, mas ainda nós nem conhecíamos a história do movimento. A gente foi para um acampamento espontâneo, tinha um chefe, né, quem coordenava tudo, centralizava tudo. Então essa experiência também a gente já passou, onde ele coordenava tudo. E
Mas só que coordenou por pouco tempo, né? Com um ano e pouco o povo descobriu que eu estava enrolando e daí a partir daí a gente conseguiu então fazer parte dessa grande família a nível nacional hoje chamada MST, o Movimento Sem Terra, que já tinha em 86 um acampamento no Palácio Iguaçu, em frente ao Palácio aqui no Paraná, fazendo pressão para disponibilizar áreas para a reforma agrária. Como o Estado nunca se preocupou com a reforma agrária, né, as famílias tomaram encaminhamento e fizeram a ocupação da Fazenda Padroeira em Matelândia, Paraná. Isso no ano de 86. Em final de 86, no Natal, então de 86 para 87, na iminência de acontecer um despejo, as famílias fazem uma grande transferência de todo o acampamento na noite de Natal, né, começando no escurecer muitas famílias atravessou a noite toda, né? Eu lembro que eu e mais uns 15 jovens, a gente se solidarizou com as famílias que tinha muita mudança para fazer, então transportava tudo, tudo nas costas, né? Pelos carreiros dos animais. Então desde de colchão, de roupa, panela, alimentação, mas também aqueles fogão antigo, né? A maioria tinha aqueles fogão, não era fogão a gás, fogão a lenha, né? Então amarrava uma corda no meio e transportava. A gente trabalhou até as 3 horas da manhã e aí descansamos, né? Jogamos o colchão e dormimos em cima dos colonião. E aí a gente percebe assim que Deus caminha com os pobres, né? Porque nenhum inseto, nenhum acidente ocorreu, né? E num momento assim de muita exposição, né? A toda aquela área de mata, aquela área cheia de pedra, onde tinha muitos animais peçonhentos, né? E nenhuma criança, nenhuma pessoa foi atingida. E aí continuamos a luta em 86, 87 na Fazenda Padroeira. Em 88, aí o ITC ofertou uma área em Teixeira Soares e uma em reserva, então o nosso grupo vai para a reserva, mas é uma área que não tinha sido feita vistoria no local, aonde no mapa parecia que tinha água, né, um riacho, chegamos lá, estava seco, não tinha nem água para as famílias, então os 100 dias em reserva foram muito duros porque faltava tudo, né? Faltava água, falta de alimentação, nós estávamos numa situação muito difícil. A primeira reivindicação foi água para as famílias. Chegando o caminhão lá, um caminhãozinho da prefeitura todo enferrujado com 4.000 litros de água, veio junto 2 caixas de 500 litros. Então o restante da água para poder fazer um aproveitamento foi utilizado lonas, o resto lonas que tinha no acampamento e armazenada essa água para a utilização das famílias. Então foi um período bastante duro, né, o período de reserva. Por lá nós ficamos 100 dias. Nesse período a gente conseguiu encaminhar 2 companheiros para a Querência do Norte para conhecer a tão sonhada Fazenda Pontal do Tigre, que a gente sabia a história dela, que era do Grupo Atala, um grupo que tinha uma grande dívida com o Estado do Paraná, que o Estado foi quem avalizou o Banestado. Então eles eram grande devedor do Estado e nós ajudamos, entramos nessa briga para cobrar um pouco de volta aquilo que é dinheiro do povo, né? Que é uma área que estava improdutiva aqui de forma de arrendamento, já tinha desapropriação. E aí quando os companheiros vieram até aqui ficaram assim muito animados, porque falaram, não, água tem bastante lá, tem dreno, dentro dos drenos tem alguns peixes e uma terra plana. E aí foi aonde
que a vida estava sendo ameaçada em reserva, então não tinha nem água, nem perspectiva de futuro para aquelas 70 famílias de reserva. Aí foi aonde fizemos uma conversa com o Dr. Brzezinski, quem estava na presidência do ITCF na época, e a companheira Miriam, que hoje é assentada aqui no Pontal do Tigre. Ela desafiou ele, falou, ó, nós estamos querendo ir para Pontal do Tigre. Daí ele colocou alguns medos, falou, não, mas vocês não podem ir para lá porque já tem o prefeito que tem 88 famílias lá do Grupo Adecão, são arrendatários há 5 anos. O prefeito tem mais família na cidade, tem mais o Grupo Capanema com 80 famílias, tem mais a Amaporã com 30 famílias. Tem uma barreira policial na entrada que não vai deixar vocês entrar. Tem mais os jagunços cuidando da área. Então vocês não vão. Eu não posso permitir que vocês vão. Aí foi aonde que a Miriam desafia e fala, olha, com autorização ou não, estamos indo para a Querência do Norte. Então foi aonde que ela quebrou todos os argumentos dele, né? Falou, ó, a gente sabe que tem água. E sabe que a fazenda é de 10.580 hectares. Então tem água, tem terra. E com os policiais e com o jagunço, em 2 anos de acampamento, nós já soubemos lidar com o jagunço e com o policial. Então isso não vai ser problema para nós. Então a companheira quebrou toda a argumentação dele e foi aonde que ele falou, olha, não posso autorizar a ida de vocês, mas não vou dificultar. Ele falou, então a identidade de vocês eu vou repassar para a polícia para vocês não terem nenhum problema com as polícias durante a viagem. Aí o Benedito e mais um outro companheiro passaram então o número da RG. A partir daí a gente já começou a organizar a vinda para a Querência do Norte. Então a gente conseguiu um apoio da Igreja Católica do Bispo de Foz do Iguaçu, mais um apoio da Igreja Luterana da onde a gente era acampado lá de Matelândia. Contratamos 2 ônibus, ou melhor, 2 caminhões e 1 ônibus para 70 famílias. Então viemos numa situação bastante limitada, com bastante dificuldade, mas assim foi a nossa chegada aqui na Pontal do Tigre em junho de 88, mais precisamente 22 de junho de 88. Uma manhã fria, então chegamos aqui no assentamento Pontal do Tigre. Então aquele sonho de vir para a terra começa, o que é sonho torna-se realidade a partir que a gente sonha de maneira coletiva, né? Foi aonde que a gente aprendeu que através da luta, aquilo que até então era o sonho só do Delfino de ter a terra, a partir que a gente juntou o grupo de reserva, o grupo de Castro, que também chegou na mesma noite aqui em Querência, em 88, juntando com mais família aqui, era um sonho que a gente sonhava coletivamente. E essa luta foi de mais 9 anos, ainda de forma de acampamento, desde 88 até o ano de 95, quando em 95 sai a emissão, né, conquistamos a emissão de posse da tão sonhada terra no Pontal do Tigre. Então em 95 já uma cerimônia bonita feita na escola ali onde hoje é a Escola Centrão, Chico Mendes, né? Teve um ato muito bonito com a presença do José Graziano, presidente nacional do INCRA, doutora Elizabeth, né, que era juíza então da Eloanda. Fizemos um ato de festa, né, bonito, consolidando essa etapa de luta, né, a posse da Pontal do Tigre. E
com muitas conquistas também, porque já no período de acampamento a gente fez uma luta muito bonita por educação, né? Então o nosso sonho é por terra, mas mais do que terra, também ocupar o espaço do saber, né? Então a gente fez a luta por educação junto com o acampamento. Então quando chegamos em Querência já chegou as professoras e começaram a prática da educação. E eu também contribuí um pouco no processo. Aqui está um comprovante de um curso que eu fiz pelas Brigadas do Trabalho, né, em 88. Então foi um trabalho bacana que a gente fazia um trabalho com os jovens e adultos nesse período, ainda período de acampamento, né, na chegada. E mais a Amélia, né, que também participou nesse processo. Então nós tínhamos um grupo de trabalho com jovem e adulto, mas tinha as professoras voluntárias que mesmo sem salário faziam um trabalho bacana na escola. Então nós temos a Maria Gonçalves, né, que mora hoje, a companheira do Zé Carlos, em Querência. A Maria Di, a Veleda, que é aqui do Capanema, que trabalha na nossa escola. A Maria Elza e a Luci, que eu lembro agora de nome, né, a Lúcia, falar o Luci, que fazia um trabalho de forma voluntária, né, trabalhando com as crianças nesse período. Então o primeiro período foi escola voluntária, debaixo de barracos improvisados cobertos de lona e capim, nós temos registro na escola. Segundo período foi feito escolas um pouco melhor, já com as madeiras dos caseiros, né, da fazenda. E ainda no ano, ainda antes da emissão de posse em 92, 93, a gente já faz uma luta por escola no estado. Então, mesmo que a área não tinha sido emitida na posse, a gente já conseguiu um investimento do governo estadual, junto com o Fundepar na época, e se faz aquele primeiro prédio da Escola Centrão hoje, né? Escola Estadual Centrão. E a nossa reivindicação naquele período era várias, era emissão de posse, escola, energia elétrica, poço artesiano e posto de saúde e telefone. E algumas coisas, gente, hoje são todas conquistas realizadas, mas na época assim foi muito... Eu lembro que quando foi a emissão quando foi a inauguração da escola, aí eu fiz uma fala lá que desagradou o então prefeito Mar José, estava presente o teu tio lá, o Beto Lira também. Mas foi uma fala assim, e eles perguntaram se alguém da comunidade queria falar. Eu falei, olha, é com alegria que nós estamos recebendo hoje a nossa escola, uma escola com melhor qualidade para atender as nossas crianças, nossos alunos. E queria parabenizar cada família que lutou muito, que é muito chinelo que nós gastamos nos corredores desse estado, reivindicando, né, um direito, que a escola é um direito, e que hoje se oficializa então aqui com a presença do secretário estadual de educação, o prefeito, mas quem merece o nosso abraço e nosso apoio é cada família aqui.